vou começar a gravar a aula agora, tá? A Peci está entrando. Mais uma vez, então, deixem os microfones desligados para não haver ruídos, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer algum comentário, pode ligar e falar, tá bom? Não é para ficar quietinho, não. Se tiver dúvida, pode falar sim. Outra coisa sobre o WhatsApp, tá? Eu estou vendo, assim, bastante professora falando, né, que vocês estão conversando muito lá no WhatsApp. Então, a nossa conexão, ela vai cair, tá bom? A gente tem um tempo de aproximadamente 40, 50 minutos, tá? E quando der esse tempo, vai cair a conexão, mas não se preocupem, volta lá no WhatsApp, tá? Que daí eu vou mandar outro link para vocês e vocês já entram novamente, tá bom? Não precisa ficar desesperado lá no WhatsApp, não, tá? E, por favor, não fica conversando no WhatsApp na hora da aula, porque acaba tirando a sua atenção e tirando a atenção dos outros alunos também, tá? Então, eu vou passar para vocês primeiro a pauta do dia, vou dar um tempinho para vocês copiarem aí no caderninho de vocês. Quem ainda não colou a capa de abertura, então pula uma folha, tá bom? Pula uma folha e aí depois cola a capa de abertura e pode escrever a pauta. Eu vou passar a pauta agora aí para vocês, tá? Enquanto vocês vão aí copiando, eu já vou vendo outras coisas aqui. E já podem pegar também a apostila na página 2, tá? Pronto, pessoal, já deu tempo, né? Rapidinho, gente, rapidinho. Calma aí, rapidão. Pronto. Vamos lá, gente, então, tá? Deixa eu ver aqui. Pegaram a apostila de vocês? Então, vamos lá.
Nessa apostila nova, gente, do segundo bimestre, vocês verão, então, as paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania, a exploração dos recursos naturais nesses mesmos continentes e os impactos socioambientais nesses mesmos continentes, tá? Então, primeiro a gente vai começar com esse daqui, né? Paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania. Logo de início, pessoal, tem aí uma imagem lindíssima, né? Essa imagem aqui é lá na Austrália, no deserto da Austrália, tá? Pela sua importância geológica, ecológica e cultural, o Monte Uluru é reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, atualmente conhecido pela palavra nativa que os aborígenes australianos usam para se referir aos delicados entalhes que gravam em seus artefatos de madeira. O monólito da imagem nem sempre teve essa denominação oficial, tá? Então, o monólito que eles falam é essa única rocha sólida, tá bom? Pode ser, eles falam também que é rocha sólida ou falam que é um bloco único de pedra, tá? Então, por isso chamado de monólito. Aí ele pergunta assim, ó, por qual outro nome o monólito, né, ele é conhecido? Então, aí, ela pedia para gente consultar, né, que outras paisagens naturais australianas ou outros países da Oceania são tombadas pela Unesco como patrimônio da humanidade. Então, já tem duas perguntas aí para a gente responder, tá? A primeira, qual outro nome que o Monte Uluru é conhecido, tá? Então, aí eu já fiz a pesquisa para vocês, para não perder tempo, tá bom? Os outros dois nomes que ele é conhecido é como Monte Olga, tá? E então, esses dois nomes aí também pode ser reconhecido como o Monte Uluru. E depois ele fala aqui quais outras paisagens australianas, né, que são reconhecidas como patrimônio da humanidade, tá? Pela Unesco. Aí eu fiz uma pesquisa aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, que a minha internet tá lenta, tá, gente? Então, ó, ele aparece aqui. Esse aqui é o site da Unesco, tá bom? Quem quiser entrar aí depois, é só acessar o site da Unesco. O Monte Uluru, ó, tudo isso daqui, esses pontinhos, são patrimônios da Austrália, que são reconhecidos pela Unesco, tá? Como patrimônio da humanidade, ou seja, ninguém pode mexer, tá? Ele está resguardado por lei. Então, olha só, o Monte Uluru, ele tá bem aqui, ó, tá? Então, aqui todinha a Austrália, a Oceania começa aqui, ó, nessa metadinha, aí pega todinha a Austrália e vem tudo para cá, ó. Deixa eu ver se dá para vir. Aqui, ó, tá? Tudo isso daqui, então, é a Oceania. Mas a gente está falando só da Austrália agora aqui no comecinho. Então, o Monte Uluru, ele tá bem aqui, ó. Deixa eu ver se dá para aproximar para a gente ver, tá? Peraí. Vamos lá, vamos aproximando aqui a imagem. Ó, Parque Nacional Uluru, tá? Então, vamos lá, vamos dar um zoom aqui para ver se aparece melhor. Vai aparecer, vamos dar mais um outro zoom aqui. Vamos dando zoom, até aparecer. Olha lá ele. Viram? Tá? Então, olha aqui, ó. Esse daqui é a mesma imagem que tá aí na apostila de vocês, tá? Ó, vou passar mais para cá, ó. Tá? Essa imagem aqui via satélite, então, lá do site da Unesco, ok? Então, olha aí. Esse daqui é a mesma imagem que está aí na primeira foto da apostila de vocês, é o Monte Uluru, também conhecido como Monte Olga ou Iris Rock, tá? Então, voltando lá na apostila, aqui ficou alguma dúvida sobre essa imagem? Pessoal, preciso que vocês liguem as... Eu pedi para vocês ligarem as câmeras, por favor, tá? Eu sei que vocês estão com sono, algumas pessoas estão comendo, né? Mas é normal, tá, gente? A gente está acordando bastante cedo, né, nesses dias, tá? Então, pode ficar aí à vontade, logicamente, né? Não pode dormir, tá? Então, vamos lá. Começando aí, então. Aqui ficou alguma dúvida sobre o Monte Uluru? É uma das paisagens naturais, então, tá? Da Austrália, fica lá na Oceania, tá bom? Então, vamos lá.
A rigor, os continentes são grandes massas de terras emersas, circundadas por mares e oceanos. Trata-se das regiões do globo que, em geral, agrupam os países. Entretanto, a definição dos limites continentais não é consensual, tampouco há um único critério para realizá-la. Dessa forma, o estabelecimento de tais limites nem sempre vai seguir o mesmo método. Só um pouquinho, só um minutinho, por favor. Davi ali, saúde. Obrigada. Pessoal, então olha só, aqui primeiro ele fala o que é um continente, né? Continente, então, são as grandes massas de terras emersas, circundadas aí, então, pelos mares e oceanos, nós já sabemos disso, né? Nós sabemos também como que se formaram os oceanos, os continentes, né? Há quase 4,5 bilhões de anos atrás, né? Quando a Terra surgiu a Terra, né? Foi o nascimento dela. Depois teve o resfriamento, não é? Do magma, começou a se formar então as partes sólidas da Terra, que são as rochas, tá? Depois houve aí o resfriamento, né, da Terra também, com as nuvens de vapor, aí foi formando a água, tá? As águas, os rios, os mares, tá bom? E depois disso, né, passaram-se aí milhões de anos, houve-se então uma rachadura no interior do planeta, que são as placas tectônicas, né? Formando as placas tectônicas. Essas rachaduras, elas se formaram pelo movimento do magma lá no núcleo da Terra, certo? Então, aí, com esse movimento do núcleo da Terra, a parte que estava logo acima dele, que são as placas tectônicas, começaram a se movimentar, certo? Então, aí, quando elas se movimentaram, depois de milhões, né? Passaram-se aí mais milhões de anos, começaram, então, a se formar, a Pangeia começou a se desprender, né? Começou a tomar logo a forma do planeta Terra que nós conhecemos hoje, tá? E isso, logicamente, há milhões de anos. Porém, o continente asiático e o continente europeu, eles não se desprenderam, tá? Eles estão num único bloco de rocha sólida. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês, eu achei aqui no... Ó, aqui, esse aqui é o site do Google Earth, tá? Vocês podem acessar de casa também, tá bom? Realidade virtual, né? Mas tem muita imagem via satélite aqui também, tá? Então, ó, tudo isso daqui, ó, tudo isso, essa grande massa de terra aqui, ó, de rocha, uma parte a Europa, daqui para cá é a Europa e tudo isso aqui é a Ásia, tá? Tudo isso aqui é Ásia. Então, aí, o que a gente vai ver hoje? Europa, Ásia e, logo aqui, ó, Oceania, tá bom? Então, a gente tem aí os 3 continentes. A Oceania, gente, ela é o continente que foi o mais novo continente a se formar, tá? E ela era um bloco imenso também de rocha que acabou se desprendendo daqui, ó, da Antártica, tá? E foi migrando para cima por causa do movimento das placas tectônicas. Já aqui, ó, já a Europa desse lado e a Ásia, tudo isso daqui, elas não se desprenderam. Então, esse único bloco de rocha, ele é chamado de Eurásia, tá? Por quê? Porque eles estão juntos um do outro, ok? A única coisa que faz aqui a divisão é bem aqui no meio, tá vendo, ó? A gente vai falar bastante sobre ele daqui a pouco, eu vou dar um zoom aqui para ver se a gente consegue enxergar ele, tá? Nas imagens via satélites, mas a gente já vai passar para aí, eu já vou falar para vocês, tá? Esse aqui, ó, que corta de fora a fora aqui, ó, que acaba dividindo a Rússia, né, na parte asiática, do lado direito, e do lado esquerdo, a Rússia da parte europeia, tá? Porque está no mesmo bloco maciço ali, né? Mas a Rússia, na verdade, ela está em 2 continentes aí. Então, esse paredão aqui, ó, é chamado de Montes Urais, tá? E aí a gente já vai ver ele aí já, eu vou falar sobre ele de novo, aí eu mostro ele aí para vocês, tá? Então, voltando aqui na apostila,
Dessa forma, o estabelecimento de tais limites, acho que aqui eu já tinha lido, né? Os continentes também Professora, podem apresentar separações em decorrência de critérios culturais. No caso, daqui no caso da Ásia e da Europa, tem muito isso, tá? Além dessa divisão natural feita aqui pelos montes Urais, nós temos também essa parte cultural. Quando eu falo em cultural, a gente já lembra do quê? Idiomas, não é? A primeira coisa é o idioma, tá? E depois é a história mesmo de colonização deles, tá bom? Então, vamos lá. Como é o caso da Ásia e da Europa? Do ponto de vista físico e geológico, elas formam um único bloco de terras emersas, denominado Eurásia. Entretanto, por razões históricas e culturais, costumam ser consideradas continentes distintos, cujos limites se dão não por um oceano, mas pelos montes Urais, aquele aqui que eu falei que eu ia falar dele daqui a pouquinho, né? Na Rússia. Aí tem mais outros limites, tá? Naturais. Temos aí, ó, os mares Negro e Cáspio, e pela cadeia montanhosa do Cáucaso, que se estende entre eles. Os limites continentais, nesse caso, coincidem com as fronteiras nacionais de alguns países asiáticos, como o Cazaquistão e o Azerbaijão, mas também passam por dentro do território da Turquia e da Rússia, países em parte europeus e em parte asiáticos. Observe essas características na imagem a seguir. Então, essa imagem aqui, ó, vocês têm aí na apostila de vocês também, tá? Não sei se aqui na tela ou na apostila tá melhor para vocês visualizarem. Então, a gente tem aí, ó, ele falou de algumas fronteiras naturais, né? A gente tem aqui, ó, o Mar Negro, tá? E o Cáspio, logo aqui em seguida, tá? Depois a gente tem o Mediterrâneo, ó, Mar Mediterrâneo aqui embaixo, que vai separar, então, a Europa, que tá aqui desse ladinho. Depois aqui, ó, já é a Ásia, tá? E ele separa daqui de baixo. Aqui embaixo tá quem? Vocês lembram? A África, tá, gente? Então, olha só, ele separa 3 continentes, o Mar Mediterrâneo. Ele vai separar aqui, ó, a África, aqui embaixo, ele vai separar a Europa e vai separar a Ásia, tá bom? Então, o Mar Mediterrâneo separa 3 continentes aí. Depois a gente tem aqui, ó, o Mar Negro lá em cima e o Cáspio do lado. E os Montes Urais, ele vai estar aqui para cima, tá? A Rússia tá aqui, ó, tá vendo? Então, mais para cima um pouquinho, ele vai estar dividindo ali. Deixa eu só admitir mais uma pessoa aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, o Montes Urais. Vou colocar aqui para a gente achar ele, tá? Peraí. Vamos lá. oi, Pro. Oi. Agora eu tô no computador, melhor. Isso. Aqui, ó. Montes Urais. Vamos lá. Ele vai mostrar melhor aqui. Ó, tá vendo? Todo esse risco aqui, ó, toda essa camada branca, ela tá branca, tá? Porque ele tem aquelas chamadas neves eternas lá no topo, tá? Ele tá bem no lado extremo aí, norte do planeta, então bem próximo, né, do Ártico. Então, por isso que e também por causa das grandes altitudes, tá? Então, é por isso que ele tem as neves eternas, ok? Então, ó, toda essa cadeia montanhosa aqui, ó, vai até lá, quase até lá no Mar Ártico, tá bom? Lá em cima, ó, tudo isso aqui é o Monte Ural. Deixa eu ver, Montes Urais. Deixa eu ver se dá pra gente enxergar ele mais de perto. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem imagem, não dá pra ver a imagem 3D aqui. Olha lá. Tá? Então dá para ver ele bem de pertinho também. Deixa eu ver se dá para ver de outra forma. É que ele é muito extenso, né?
Ó, tá vendo vários picos que ele tem aqui, ó? Tá? Então, aí, esse aqui, os Montes Urais. Ao lado dele, gente, toda essa outra região aqui mais verdinha, tá vendo? Tudo isso aqui mais verdinho, tanto na Ásia quanto na Europa, é constituído por planície, tá? Então, essas áreas aqui, ó, dos Montes Urais, é uma área de planalto, a gente sabe porque é uma área mais alta, tá? Tem algumas outras também, áreas mais montanhosas, deixa eu ver se dá para ver por aqui. Aqui, se não me engano, ó, tá vendo essa parte aqui mais escura? Aqui, ó, da Romênia, vai até lá na Eslováquia, também, tá? Olha outra aqui, ó. Aqui também tem outra cadeia montanhosa, tá? Então, aqui, ó, na divisa com a Geórgia, tá? Aqui embaixo são os países do Oriente Médio, a Turquia, a Síria, o Líbano, Jordânia, Iraque, ó, o Kuwait aqui, que foi palco de guerras, né? Tá? A Arábia Saudita, o Emirados Árabes está mais ali do lado, tá bom? Então, olha só, aqui nesse aplicativo aqui não é um aplicativo, né? Tem na internet, é o Google Earth, dá para vocês procurarem em qualquer parte do planeta, se quiser achar até a casa de vocês, é só colocar aqui na lupinha, ó, o endereço, vai mostrar lá a casa de vocês, tá? Lógico que não é uma imagem mais detalhada, tá? Mas vai mostrar aí. Então, olha só, então aqui a gente tem lá os Montes Urais, que é o que faz então a divisa, tá bom? Do continente aqui, ó, europeu para o continente asiático, tá? Então, essa é uma divisa natural. Lembrando mais uma vez, eles estão juntos, tá? No único bloco de terra maciça aí, de rocha maciça, tá? Por isso, então, são chamados de Eurásia, os dois juntos, tá? Então, de novo, aqui, tudo isso daqui, Europa, aqui, tudo isso aqui, Ásia, depois nós temos aqui, do outro ladinho, daqui, ó, tá vendo esse risquinho branco? Daqui para cá, tudo isso aqui, Oceania, ok? Então, vamos lá. Voltando para nossa apostila, aí se tiver mais alguma coisa, a gente volta ali e mostra de novo, a gente procura. Deixa eu só ver só ver alguma coisa aqui. Só um pouquinho. Tá. Aqui nessa parte das divisas naturais, pessoal, ficou dúvida? Aproveita para perguntar quem não entendeu. Não? Então, vamos dar sequência aí, tá? Aqui embaixo, mais um pouquinho. No que se refere à dimensão, a Ásia é o maior dos continentes e ocupa uma área de quase 44 milhões de quilômetros quadrados, ou cerca de 30% das terras emersas do planeta. Separa-se da África pelo oceano e também pelo canal de Suez, na península do Sinai, onde fica a fronteira entre o Egito, África e Ásia, e Israel, Ásia, e o Mar Vermelho, tá? Então, ali a gente viu também que o mar Mediterrâneo, ele também faz essa passagem aí de um continente para o outro. Aqui ele fala assim, ó, que a Ásia é o maior continente, né? Realmente, é o maior continente. Se você pegar e juntar, então, os dois, nesse único bloco aqui, ó, maciço, os dois dá mais ou menos 45, 46% de toda a terra emersa do planeta, tá? Se você falar junto, né, dos dois juntos, tá bom? Só a Ásia dá 30% de todas as terras emersas aí do planeta. Já a Oceania é um continente composto pela Austrália, considerada uma potência continental, por ter a maior economia e ocupa mais de 93% da área total, e pelos vários países insulares que a cercam, sendo a Nova Zelândia o maior e mais desenvolvido entre eles. Desculpa. Trata-se, assim, de um continente disperso e fragmentado em milhares de ilhas que se espalham pelos arquipélagos do Pacífico, além das extensões maiores, representadas pela Austrália, Nova Zelândia e parte oriental da ilha da Nova Guiné, onde se situa o país Papua Nova Guiné. Na parte ocidental dessa mesma ilha fica a Indonésia, e a fronteira entre esses países
é o marco divisório da Oceania com o continente asiático, já que a Indonésia é considerada parte da Ásia. Então, ali a Indonésia, quando a gente vê aqui, ó, deixa eu voltar aqui nesse lado aqui, ó, ela tá vendo que ela tá nos dois lados também, né? Então, ela tá, só um pouquinho, gente, tá avisando aqui que o nosso tempo vai acabar, tá? Daqui 9 minutos, tá bom? Então, já de novo, eu vou falar para vocês, tá? Não precisam se desesperar. Quando acabar aqui, vou esperar acabar tudo, tá? Quando acabar esse tempo, vocês vão lá para o WhatsApp, vou mandar um novo link para vocês, tá? Não precisa ficar desesperado aí, não, tá bom? Eu sei que vocês amam geografia, tá? Então, não precisam se desesperar, porque eu vou voltar. Só que não, né? Então, vamos lá. Ainda mais você, Tem aqui, ó. Oi? A gente chama o geografia, quem tá falando sobre geografia, que é você. Vinícius. Vinícius, você não precisa fazer isso. Você é um excelente aluno. Então, vamos lá, ó. Esse marco aqui, então, esse risco, ele acaba, então, dividindo, tá? Do lado asiático e do lado da Oceania. Gente, teve uma perguntinha lá acho que foi no trabalho avaliativo, que foi aqueles que vocês fizeram online, tá? E aí eu estava perguntando justamente isso daí. Quais são os dois maiores, né? Quais são os maiores países do continente oceânico? E são esses três aí, tá? Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Era só ir lá e escrever. E vou falar, teve gente que colocou coisa lá que eu não acreditei. Tá? Então, assim, foi muita falta de atenção, né, gente? Se vocês pegassem qualquer mapa da Oceania, vocês já iam ver que os três maiores países do continente oceânico são esses: a Austrália, a Nova Zelândia e a Papua Nova Guiné, tá? Então, foi muita falta de atenção aí de algumas pessoas, hein? Não vou generalizar, porque teve muita gente que tirou nota muito boa, tá? Notas excelentes, como sempre, tá? Mas aí teve gente que não prestou atenção, vocês tinham todos os recursos para fazer aquela prova, pesquisar na internet, pesquisar em livro, pesquisar no que for, entendeu? E mesmo assim, não levaram a sério. Vai ter problema aí, hein, gente? Então, vamos lá, ó. Aqui a gente tem duas imagens, lá uma imagem de Palau, tá? Que é um pequeno país insular da Oceania, composto por 8 ilhas principais e centenas de ilhas menores, como as da imagem, em uma configuração típica para a região. Essa foto foi tirada em 2015, que coisa linda, hein, gente? Olha só, Palau, maravilhoso, né? E depois a gente tem, e lembrando, tá? O clima da Oceania é quase igual ao nosso, tá? É quase igual ao nosso, porque eles estão na mesma faixa climática ali na Terra, tá? Então, se a gente for para cá um dia, né, viajar aqui, ó, para esse lugar lindíssimo aí, Palau, a água vai ser bem quentinha, tá? Parecida com as águas do Oceano Atlântico daqui. E depois a gente tem aqui a vila nativa na Papua Nova Guiné, tá bom? Então, a gente consegue ver, são coisas bem típicas, né, desse local. Aí a gente tem aqui depois, ó, a Oceania pode ser regionalizada conforme a localização das ilhas e países que a compõem. Dessa forma, excetuando-se a Austrália e Nova Zelândia, que divergem dos demais países do continente em termos de tamanho territorial e econômico e que constituem a Australásia, existem 3 regiões. Essas 3 regiões aqui são compostas de ilhas, tá? Nós temos a primeira, Melanésia, tá bem aqui, ó, em laranja, né, para vocês. Aí depois vai ter a Micronésia, em verde, e a Polinésia, em amarelo, que é essa parte maior. Então, aqui, ó, a Polinésia, que é essa parte maior aqui, ela também é formada aí por milhares de ilhas, tá? Eu falo milhares porque é milhares mesmo, não é centenas não, tá? É milhares de ilhas, e chama-se Polinésia porque são as maiores ilhas da Oceania, tá? Então, poli é de maior, tá bom? Então, Polinésia, porque são as maiores ilhas que compõem essa parte aqui, essa região da Oceania. Depois a gente tem a Micronésia, que também é formada aí por centenas, né, por milhares de ilhas, tá? Só que daí, no caso, micro
é porque as ilhas são menores em relação ao tamanho da Polinésia, tá? E depois a Melanésia, ela serviu de refúgio, tá? Para alguns escravizados que acabaram fugindo, né? Na época lá da escravatura, e depois também para os que já tinham se libertado, foram para lá constituir, então, as suas comunidades, e é chamada de Melanésia por causa da melanina, né, que é o que compõe a cor, né, a tonalidade da nossa pele. Então, como lá tinha muitos africanos, tá, que foram para lá porque eram escravizados, então foi chamado de Melanésia por causa justamente da melanina, que é da cor da pele mesmo, tá? Então, aqui ficou Polinésia, porque são, né, desculpa, as maiores ilhas, tá, que constituem aqui a Polinésia. A Micronésia são compostas de milhares de ilhas bem menores, e a Melanésia, porque foi comunidade aí formada, então, pelos escravizados, tá, e os ex-escravizados que também foram para lá depois. E aí a gente tem a Austrália, que toma aqui o maior pedaço, né, cerca de 93%, não foi isso que falou aqui em cima? Isso. 93% aqui, né? 93% aí da Oceania. Pessoal, ficou dúvidas? Vamos lá. Fala agora ou cale-se para sempre. Até agora não. Tá tudo tranquilo, gente? Por favor, tá? Se tiverem dúvidas, podem... Tudo certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício, tá bom? Aí vai ser feito na apostila de vocês mesmo, tá? Com o auxílio de um mapa político da Oceania. Vamos já achar um aqui? Peraí, tá? Minha internet tá uma bênção. Deve ser por causa do tempo. Vamos jogar a culpa no tempo, tá? Vamos lá, mapa político. Vou colocar aqui, mapa político da Oceania. Eu acho que tá melhor. Vamos ver se a gente consegue visualizar esse. Bem. Ai, tá tudo em inglês, só para variar, né? Vamos ver esse aqui, então. Ai, acho que esse aqui tá melhor, né? Vamos ver. Vamos ver se ele abre aqui. Ou então eu coloco aqui no Google Earth. Deixa eu ver se eu coloco aqui, se eu acho aqui. Oceania. Vamos direto lá. Já tá marcando ali. Eu acho engraçado que quando ele já marca direto na Austrália, né? Como se só a Austrália pertencesse à Oceania. Cachorra, gente. Deixa eu ver aqui se tem jeito de arrumar esse mapa aqui. Aqui, ó. Vamos ver se ele mostra as fronteiras. Ó, aqui ele vai mostrar tudo, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui ele mostra, tá? Ó. Aí você vai apertando o zoom aqui, ó, ele vai mostrando o restante. Olha como que é um deserto enorme, gente, na Austrália, tá vendo? Lembram-se que o ano passado pegou fogo? Aquele incêndio que teve, enorme, né, gente? Ficou acho que uns 2 meses, né, pegando fogo. Ficou muito tempo pegando fogo. Meu Deus do céu, eles não conseguiam apagar. E lembrando, lembra que eu acabei de falar para vocês que o clima de lá é parecido com o daqui? Ou seja, é muito seco, tá? Então, pegou fogo lá justamente na época mais seca do ano, tá? Então, tinha muito vento e acabou alastrando, então, por quase todo esse território aqui, ó. Deixa eu ver aqui se esse aqui vai marcar melhor. Fronteira, não. Eu acho que vai ter que ser esse aqui. Deixa eu ver aqui nos... aqui acho que não vai dar muito certo pra gente, não, porque ele não marca muito, tá? Deixa eu ver aqui, então, vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui acho que dá pra gente ver, tá? Pessoal, vai acabar em 1 minuto. Tem 1 minuto só para acabar aí a nossa transmissão. Eu vou
Vou começar, então, a fazer a atividade daqui a pouquinho, tá? Para a gente não perder nada. Então, vamos voltar aqui, vamos fuçar mais aqui. Gente, esse Google Earth é uma coisa maravilhosa. Eu estou apaixonada por esse recurso. Olha só aqui as ilhas, tá vendo? Essa parte mais em relevo aqui, ó. São todas as milhares de ilhas, ó. Tá? Vamos chegar bem perto.